Fala minerador, fala garimpeiro, eu tô aqui com carvão ativado. Esse carvão ativado aqui tá carregadíssimo de ouro e eu vou provar para você nesse vídeo utilizando a tecnologia aqui que é uma pistola de raio-x, né? XRF, ela tem a capacidade de me entregar aqui em porcentagem a quantidade de ouro em uma liga metálica. Existe essa empresa aqui, Thermoscientific, esse é o modelo, né? A Niton XL2. E essa maquininha aqui, a gente vai usar ela hoje, vou mostrar para você quanto tem de ouro aqui nesse carvão. É uma estimativa, não é ideal para esse tipo de processo, mas entenda logo uma coisa, o objetivo aqui do vídeo é para quem ainda não conhece esse processo de lixiviação, não entende, não sabe que isso é um processo bastante antigo, que está presente em todas as mineradoras do mundo, seja como um processo unitário, como um processo que compõe, né, toda a fase de recuperação do ouro. Então você tem a lavra, você tem a extração, você tem a cominuição, que é a britagem, a moagem, você tem a separação, né, que normalmente no garimpo é o quê? A concentração ela é gravítica através de calhas concentradoras, com carpetes, né? E você tem, numas mineradoras um pouquinho mais avançadas, você tem aí as centrífugas, hidrociclones, jigs, diversos equipamentos diferentes para tentar concentrar e recuperar esse ouro. Porém, existe um ouro que ele é tão fino, mas tão fino, que ele não recupera no método gravítico. E aí, o garimpeiro, numa tentativa de conseguir segurar esse ouro, utiliza uma placa chamada placa azogada, que é nada mais do que uma placa de cobre banhada em mercúrio, porque o mercúrio ele tem a capacidade de amalgamar o ouro. E aí a gente consegue recuperar uma parte desses finos, mas existem microfinos de ouro que estão dentro da partícula, estão dentro da rocha e a gente não consegue recuperar eles. E acredite, muitas das vezes mais da metade do ouro está nessa forma. Então, quem está ali no garimpo recuperando o ouro grosso está perdendo todo o ouro fino para a curimã, está perdendo para o rejeito. Inclusive, existem áreas que não eram economicamente viáveis para fazer processo de lixiviação, e eu vou explicar esse processo para você aqui. E esse material foi colocado como um bota fora, ou seja, como um material estéril. Devido ao preço, a subida do ouro, hoje mais de R$600 o grama, na altura que eu estou gravando esse vídeo, esses materiais até mesmo de bota fora se tornaram viáveis para a extração de ouro, ok? E onde entra, Daniel, o carvão ativado? O carvão ativado ele tem uma capacidade de absorver, na verdade, adsorver, não é nem com B, é com D, porque não mistura. Quando você tem uma mistura, você absorve. Quando você não tem uma mistura, ou seja, o ouro entra dentro da cavidade ali que está dentro do carvão, nesse poro do carvão, a gente fala adsorver. Então, a partir de agora eu vou usar esse termo, ok? A gente tem essa capacidade do carvão adsorver o ouro. Mas, Daniel, tem que ser muito fino esse ouro para ele ser absorvido. A gente primeiro vai passar o ouro que está no nosso minério para um estado líquido ou molecular, ok? Então a gente vai tirar o ouro daquele estado do metal e transformar ele em líquido. E existem poucas coisas no mundo que tem essa capacidade. A gente tem a água régia, que é uma mistura de dois ácidos, o clorídrico e o nítrico, que tem essa capacidade. Só que tem um problema com a água régia. A água régia, ela é extremamente perigosa e ela é cara, ok? Então essas duas características impedem da gente utilizar a água régia como um modelo industrial, tá? Então, o que é barato, eficaz, fácil de controlar, que não é tão arriscado, é um outro reagente químico que é o cianeto. E a gente tem apresentações do cianeto, na forma de cianeto de sódio, cianeto de potássio. O de sódio, por ser mais biodisponível, ele é utilizado na mineração. Então se descobriu que lá atrás, né, o cianeto tinha essa característica. Existem outros reagentes, Daniel, que podem dissolver? Sim, você tem tiosulfato, você tem tioureia, você tem vários, mas de todos, o cianeto ele é o mais ambientalmente amigável, ele é o mais barato, eficiente,
menos arriscado para os funcionários. Imagina, trabalhar com um monte de ácido igual a água régia, é impossível isso a nível industrial. Então, por esse motivo, se usa o cianeto. E aí o cianeto ele tem essa capacidade de dissolver. Então a gente prepara uma solução que vai passar pelo nosso minério e ela pode passar de duas maneiras. Percolando através de uma pilha, e aí a gente chama isso de lixiviação em pilhas, o garimpeiro chama isso de pia, né, no garimpo. E a gente também tem a lixiviação em tanques, que normalmente são tanques agitados. E para isso a gente chama de lixiviação em tanques agitados ou processos mais industriais conhecidos como CIL, que significa Carbon in Leach, ou seja, carvão em lixiviação, que é quando a gente coloca o carvão junto com o nosso minério dentro de um tanque gigante, vai misturar tudo ali por algumas horas e o ouro que está sendo dissolvido pelo cianeto entra no carvão ativado e a gente depois recupera esse carvão, que é exatamente esse carvão que eu tenho aqui. Então, por alguns minutos, horas ou dias, uma solução enriquecida de ouro proveniente da lixiviação com cianeto ou com outro lixiviante passou por filtros utilizando carvão ativado. E esse filtro, com esse carvão, recuperou o meu ouro, porque o ouro no estado dissolvido penetra dentro desse carvão. Então a gente tem esse carvão aqui enriquecido. Uma vez que você tem esse carvão enriquecido, você pode fazer um outro processo para tirar o ouro daqui de dentro. E aí eu posso trazer isso em outro vídeo para você. Mas eu tenho um curso onde eu ensino sobre lixiviação para quem nunca fez esse processo ou para quem já faz esse processo, mas infelizmente ainda está perdendo ouro. Esse curso se chama Ouro Class. É um curso de metalurgia extrativa onde eu ensino sobre lixiviação e você pode aprender sobre este processo e implementar esse processo aí na sua mineradora e começar a recuperar ouro fino, ouro invisível de rejeitos, de botaforas ou até mesmo de minério virgem. Entre os dois processos, a gente tem a lixiviação em tanques e a lixiviação em pilhas. Basicamente, a lixiviação em tanques ela é um pouco mais cara, dispendiosa em energia, e por esse motivo a gente só faz essa lixiviação quando a gente tem teores um pouco melhores, ou grandes tanques de movimentação ali de volumes de polpa, né, que é o material, mais a água, e esse é um processo chamado hidrometalúrgico, é um processo onde a gente vai extrair o ouro que está ali dentro do minério, dentro desse tanque gigante e agitado, esse ouro entra no carvão e a gente depois tira esse ouro que está ali dentro desse carvão. Mas existe um processo mais barato, mais econômico, que é chamado lixiviação em pilhas. E ela foi extremamente bem desenhada para recuperar minérios de baixo teor. Então, se você tem um minério aí na sua mineradora, na sua área, que tem um ouro fino que não está conseguindo ser recuperado, você pode fazer esse processo de lixiviação em pilhas. Tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco mais sobre a lixiviação em pilhas. E você consegue recuperar mesmo minérios de baixo teor. O que seria baixo teor hoje, Daniel? Na altura que eu estou gravando esse vídeo, baixo teor, nós estamos falando a partir de 0,4, 0,5 gramas de ouro lixiviável. O que é ouro lixiviável, Daniel? É o ouro que é possível de se recuperar através da lixiviação. Porque embora a lixiviação seja muito eficaz, ela não é 100% eficaz e nenhum processo será 100% eficaz. Na verdade, o que a gente precisa entender é qual é o meu investimento para processar e recuperar 1 grama de ouro. Se eu, por exemplo, tenho um minério que tem 2 gramas de ouro e eu consigo recuperar 1 grama de ouro pela lixiviação, mas eu gasto meio grama no processo, eu tenho um projeto lucrativo. Embora eu não consiga recuperar 100% do ouro, eu estou tendo lucratividade, porque o ouro que eu estou recuperando ele é viável economicamente. O meu custo de extração é menor que o meu custo de venda. Então, eu gasto meio grama para recuperar 1 grama. Então, estou lucrando ali 50%. E, às vezes, você tem um minério até de mais alto teor, imagina 5 ppm, 5 gramas de ouro por tonelada, mas o teu custo é de 4 gramas para recuperar as 5. Então, não é tão lucrativo quanto a primeira opção que eu te dei agora, o primeiro exemplo. Porque você está tendo uma margem de lucratividade ali de 20%.
a cada 5 gramas, você gastou 4. Ou seja, teu lucro é só 1 grama. Então, nesse caso, a lixiviação ela é mais eficiente para processos em que a gente tem um ouro normalmente fino, pequeno, livre, que não tem contaminantes, que é muitos casos aí de muitos minérios oxidados, tá? Falar um pouquinho um termo mais técnico aqui para você entender, que é aquele minério que está ali do baixão ou que até mesmo está do filão, mas não tem uma alta concentração de contaminantes, como por exemplo calcopirita, pirita, arsenopirita, que é o, por exemplo, o cobre ali, o enxofre, enfim. E aí você não tendo a presença desses materiais que consomem muito cianeto ou que interferem, a gente chama de minérios refratários, você vai conseguir ter uma lixiviação eficiente. Porém, existem 2 testes que você pode fazer. E eu ensino sobre esses 2 testes que você pode fazer no seu minério, no seu rejeito, num e-book chamado Seu Rejeito Pode Valer uma Fortuna. Esse e-book eu construí para que você, pilheiro, possa entender se você está deixando ouro para trás e que talvez possa ser recuperado por processos prévios e você aprender a fazer esses processos prévios para que você possa liberar mais ouro na lixiviação, ou para você que ainda não sabe se o seu rejeito está rico em ouro fino. Talvez a tua curimã, o teu rejeito, o teu minério, o teu bota-fora tenha ouro que é possível de se lixiviar, de implementar um processo de lixiviação e você ainda não sabe. Se você quiser descobrir quanto tem de ouro nesse minério, você precisa fazer testes e esses testes são testes de lixiviação a nível de laboratório, que você pode construir aí na sua área e depois enviar a solução para análise para descobrir quanto tem de ouro, porque você não vai investir 400 mil reais num equipamento para descobrir quanto tem de ouro ali. Você vai mandar para um laboratório que vai te cobrar um valor bem menor, né, para fazer análise. Então, isso é barato, eu também te dou todos os laboratórios que você precisa e algumas indicações onde você pode fazer essas análises. E também tem um outro teste, que é o teste de ensaio de fogo, que é o teste onde você descobre quanto tem de ouro total. Então entenda que ouro total e ouro cianetável, ouro lixiviável, são 2 conceitos diferentes. Você precisa interpretar a diferença entre esses testes. E eu ensino também sobre essa interpretação no e-book. Seu rejeito pode valer, né, uma fortuna, ok? Sabendo disso, vamos testar agora o nosso ouro. Vamos testar agora se tem ouro aqui no nosso carvão. Mostrar agora para você aqui o carvão ativado sendo testado. E aqui eu estou aqui já na tela de análise. Quando eu apertar o gatilho vai emitir o raio-x por essa lente aqui, ó. Que bacana. E a gente vai saber a porcentagem de ouro que nós temos. Já estou apertando. Então temos todos os elementos químicos aí. Ouro, prata, paládio, enfim. Rutênio, cádmio, só que ferro, níquel. Só que eu quero deixar claro para vocês aqui que isso aqui não é o teor correto, porque como isso aqui foi feito para analisar barras de metal, o carvão não é metal, então ele não considera. Então a gente teria que dividir aí a densidade do ouro pela do carvão para conseguir chegar num resultado aproximado da quantidade de ouro que tem nesse carvão. Mas mostrou que tem presença de ouro. Então, de forma qualitativa, eu provei para você. Ah, Daniel, mas eu tô achando que isso aí é conversa. Então vamos medir aqui outra coisa. Vamos medir isso aqui, sei lá. Isso aqui, ó. Não tem ouro, tá vendo? Tem até uma prata ali, mas não tem ouro. Sem ouro presente. Show? Bem, chegamos ao final desse vídeo. Se você quiser entender um pouco mais sobre o seu rejeito, sobre o seu minério, a sua curimã, se tem ouro possível de ser lixiviado ali, basta clicar no link que tem aqui abaixo, mineraçãoemgarimpo.com.br/ebook. Você vai ter acesso ali a esse e-book chamado Seu Rejeito Pode Valer uma Fortuna, ok? Tá com figura, foto, ensina bem passo a passo.
dá todos as diretrizes e os passos para você descobrir se tem ouro fino aí no seu rejeito e se é possível de fazer uma lixiviação. Aí depois que você descobrir que tem ouro, aí você talvez pode virar aluno da Ouro Classic, que é a minha formação para metalurgistas extrativos de ouro, ok? E se você ainda não segue aqui o canal, se inscreve no canal, deixa seu joinha aqui, deixa seu comentário. Meus contatos estão aqui abaixo também, se você tiver qualquer dúvida. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.